Eu vou te mostrar agora quais são os 3 principais grandes erros na hora de você interpretar e compreender os textos, seja do Enem ou de um concurso público. Essas falhas na leitura fazem com que a maior parte dos estudantes marquem as alternativas erradas, porque afinal de contas elas parecem muito atraentes, elas parecem as corretas. Então fique até o final desse vídeo para não cair nessas pegadinhas e perder ponto na sua prova. Essas dicas vão te colocar à frente dos desinformados e com certeza a sua nota vai se elevar muito. Se você chegou por agora e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar toda a nossa série de interpretação e compreensão de textos. Então, como você já deve ter visto em nosso vídeo anterior, a leitura do enunciado e também a leitura das alternativas é um passo muito importante na hora de interpretar e compreender bem a questão. Eles vão servir para te orientar, para filtrar o que você realmente precisa procurar no texto, o que é que você precisa encontrar. A gente sabe também que o gabarito correto, ele precisa preencher as lacunas do comando da questão. Ele precisa completar corretamente o comando da questão. Mas aí é que está o grande problema, porque todas as alternativas completam o gabarito. Mas existem algumas técnicas para tornar uma questão errada quando nós, professores, estamos produzindo as questões. É isso que eu vou compartilhar com você agora nas 3 dicas para você não errar mais interpretação. Aplicando corretamente essas 3 dicas e ficando muito atento, principalmente a dica número 3, você vai aumentar muito a sua nota na prova. Então vamos ao que interessa. O primeiro erro entre os vestibulandos e concurseiros é o erro de exceder as ideias do texto. Isso mesmo. É claro que todos vocês carregam uma bagagem de conhecimento, sabem muito sobre vários assuntos e isso é bom de certa forma, principalmente na hora de você escrever os seus textos. Mas preste atenção, porque se você não tomar cuidado, essas informações que você já traz consigo faz com que na hora da leitura do texto você acabe excedendo essas informações que estão contidas ali no texto através daquilo que você já conhece, de informação que você já tem anterior e que não necessariamente está no texto. Essas informações que você tem anterior podem te influenciar a marcar uma alternativa que não está completamente respaldada no texto. Preste atenção, toda alternativa correta, o gabarito, ele confere totalmente com o texto. Mesmo que algumas informações precisam ser inferidas, precisam ser deduzidas, essas deduções precisam estar respaldadas no texto. O autor, de alguma forma, deixa ali um gatilho para que você realize essa dedução. Você não vai sair fazendo deduções que não estão ali embasadas no texto, que o autor não deixou uma determinada fala para que você concluísse algo a respeito. O autor precisa apontar para essa dedução. Cuidado ao fazer inferências que não podem ser justificadas dentro do texto. Lá nas alternativas, você sempre vai encontrar uma que está exatamente construída dessa forma, com o excesso de informações. Informações sobre o assunto do texto, mas que não estão contidas no texto, ou seja, que excedem o que o texto proporcionou. Essa alternativa não é a correta, tenha certeza disso. O segundo grande erro, que na verdade são 2, é a extensão ou a limitação das ideias do texto. Isso é muito comum quando o enunciado seleciona um trecho exclusivo do texto para ser analisado nas respostas. Por exemplo, se uma notícia sobre um protesto feminista diz: em um protesto a favor dos direitos das mulheres, algumas participantes estavam cometendo vandalismos e depredando patrimônio público. Veja bem, algumas são algumas, não são todas, não são 2. Não tem essas informações aí. Você precisa se ater ao que está escrito aí. Nesse sentido, alternativas do tipo: as feministas do protesto estavam depredando patrimônio público e apenas mulheres feministas lutam pelos direitos das mulheres, estão completamente erradas, mesmo que falem do mesmo tema do texto. A primeira está errada pela extensão.
As feministas aí está se relacionando a todas as pessoas feministas que foram no protesto. Só que o texto não diz que as feministas, diz que algumas feministas, o que é totalmente diferente. Já a questão número 2 está errada pela limitação. Então fique muito atento. Palavras como apenas, algumas, totalmente, todas, a maioria, os únicos, integralmente, essas palavras merecem atenção. São palavras comuns em alternativas falsas. Mas preste atenção, porque isso não significa que o gabarito nunca vai ter alguma dessas palavras. A verdade é que você precisa ficar atento quando você vê algumas dessas palavras, recorrer ao texto e analisar se a informação confere, se a informação bate, se não está estendendo demais ou limitando as ideias do texto. Por fim, um dos mais importantes e recorrentes erros de vestibulandos e concurseiros é o erro do senso comum. Como assim do senso comum? O senso comum é uma espécie de conhecimento popular, de ideias construídas ao longo do tempo que as pessoas vão carregando e vão passando umas para as outras. O senso comum é um conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maior parte das pessoas, mas geralmente ele é imposto e desprovido de saber crítico. E como é que isso pode me atrapalhar na prova de interpretação, professora? Como nós já dissemos lá no primeiro erro, todos nós temos conhecimentos populares, nós temos uma bagagem de conhecimento que a gente carrega ao longo da vida. Acontece que muito desses conhecimentos é do senso popular, é do senso comum, não são comprovados cientificamente. É errado ter o senso comum? Não necessariamente, mas na hora de você fazer a prova, você precisa tomar cuidado porque isso pode ser um grande perigo. Exatamente porque o senso comum, ele choca com o senso científico, ele choca com as informações científicas e muitas vezes com as informações e opiniões de vários autores. Aproveitando-se dessa informação, geralmente nas questões do Enem e de concurso, em toda questão a gente tem uma alternativa que é muito marcada, diga-se de passagem, mas que é baseada no senso comum, naquilo que todo mundo pensa, no que todo mundo acha e defende, mas não necessariamente essa opinião é a opinião que está contida no texto. Na maioria das vezes, essa opinião aí do senso comum, ela não vai estar respaldada no texto, seja porque é um texto de conhecimento científico, ou seja porque nesse texto um determinado autor se posiciona de uma maneira diferente do senso comum. É duro dizer isso, mas presta atenção e aceite com carinho porque é para o seu bem na prova. Na maioria das vezes, a sua opinião não é relevante no momento de fazer a prova. Você precisa se apoiar no texto, única e exclusivamente no texto que foi dado para análise. Um exemplo claro disso para você entender bem, certa vez eu estava trabalhando questões tipo Enem e nessa ocasião eu trabalhei uma crônica do Moacir Sclia, Um Sonho no Estádio Vazio. Resumindo, a crônica falava sobre um menino que sonhava ser um grande jogador de futebol, mas ele não tinha talento, ele era muito ruim de futebol, as pessoas debochavam dele, ele fazia gol contra, tropeçava na bola, ele não conseguia se movimentar direito. Tudo no texto mostrava que ele era bem ruim. O texto também dizia que ele era de família humilde e, portanto, não podia pagar uma escolinha de futebol. A pergunta era, grosso modo, se o menino fizesse escolinha de futebol durante a infância, ele teria a possibilidade de se tornar um grande jogador internacional, desses que fazem carreira meteórica? Basicamente era isso que a questão perguntava. E o gabarito era não, afinal de contas ele não tinha talento para isso. Para você se tornar um jogador de muito sucesso, você precisa ser mais do que bom, você precisa saber mais do que técnicas, você precisa ter talento, você precisa ser excelente naquilo. Acontece que a maior parte dos alunos marcaram sim, porque quando temos persistência, chegamos aonde queremos. Veja bem, essa é uma alternativa do senso comum, mas que não está respaldada no texto. Porque, afinal de contas, todo o texto levava a crer que o menino não tinha competência na área do futebol. Ele não era um aluno que tinha talento, que tinha jeito para o futebol.
Gente, esse é um clássico erro do senso comum e também ao mesmo tempo de exceder as informações do texto. Mas por que as pessoas se sentem tão atraídas a marcar esse tipo de alternativa? Porque geralmente elas estão baseadas no senso comum e elas se esquecem que naquela questão ela precisa focar exclusivamente no que o texto diz e nas inferências que nós podemos realizar a partir daquelas informações. Então, para resumir, fica a dica. Apoie-se no texto exclusivamente. Tenha cuidado com palavras que generalizam ou que restringem demais uma informação. E não deixe de maneira alguma sua opinião interferir nas decisões de marcar o gabarito correto. Parece lógico isso, mas a nossa mente ela age de maneira automática e muitas vezes o nosso pensamento, a nossa opinião influencia sim na hora da gente marcar um gabarito. Fazer inferências demais, chegar a conclusões sem o respaldo do texto é uma armadilha para você errar a questão, marcando a alternativa errada. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Será um grande prazer ter você aqui conosco na nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui, um beijinho para você, bons estudos e até a próxima aula.